Vamos dar continuidade ao estudo dos conjuntos? Agora nós vamos estudar as operações com conjuntos, ok, pessoal? Então, o que é que nós temos? Nas operações com conjuntos, a gente vai partir inicialmente de dois conjuntos conhecidos. Vamos chamar de A, conjunto A, e o conjunto B. A partir deles e fazendo operações entre eles, a gente pode encontrar outros conjuntos, né? Então, vamos definir as seguintes operações: a união, a interseção e a diferença. O que é a união? União é juntar. Interseção é que está neles ao mesmo tempo. Estão nos conjuntos ao mesmo tempo. E a diferença é o que está em um que não está em outro. O nome já diz. É o que está em um que não está em outro, certo? Então vamos aqui, ó. A união vai ter a seguinte representação, como se fosse um U, tá? A união A, união B. A, união B. Então, é um conjunto de todos os elementos que pertencem a A, ou a B, ou aos dois ao mesmo tempo. Então, a representação é essa, ó, a definição. A união B, tal que X ou pertence a A ou pertence a B. Lembrando que pode pertencer a eles ao mesmo tempo, tá bom? Então, aqui eu tenho o conjunto A, o conjunto B, o conjunto A, o conjunto B. Essa parte aqui em vermelho pertence só a A. Essa parte aqui em verde pertence somente a B. E essa parte aqui com listas roxas pertence ao A e ao B ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Ó, a união é juntar todo mundo, tá? Ou pertence só a A, ou pertence só a B, ou pertence aos dois simultaneamente, tá bom? Podemos generalizar a operação de união para 3 ou mais conjuntos, ou não importa, né? Eu sempre vou poder. Então, por exemplo, dado o conjunto A, o B e o C, vamos obter o seguinte: quem é a união de A com B? Eu vou juntar todo mundo de A, todo mundo de B. Obviamente que tem elementos que estão neles ao mesmo tempo, não importa. Se eu juntar A, B e C, eu vou acrescentar aqui o C. Obviamente que os elementos, vai ter elementos que pertencem a um ou outro, tá? Então, quem é o conjunto A, união B? Vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Lembrando que eu vejo aqui o 1 está neles ao mesmo tempo, o 3 está neles ao mesmo tempo, ok? Então, esse daqui é como se ele tivesse pertencendo neles ao mesmo tempo, ok? E a união de A com B com C é juntar todos os elementos. Obviamente que eu não preciso repetir os elementos que são repetidos neles ao mesmo tempo, né? Digamos aqui o 5, ó, o 5 tem aqui, o 7 tem aqui. Eu não preciso fazer isso. Ok, pessoal? Então, no caso de 3 ou mais conjuntos, poderemos escrever assim, ó, A união B, união C, ou então A união B, depois eu faço a união com C, ou A união B com C, tá? Não importa, tá bom? Se a união, essa expressão ela é verdadeira. Temos a interseção. A interseção vai ser o ao contrário, tá? Então a gente diz assim, ó, A interseção B. A interseção B. O que é a interseção? A interseção são os elementos que pertencem a A e a B neles simultaneamente. O I tem que estar neles ao mesmo tempo, tá bom? Então, quando eu digo aqui A interseção B, é justamente essa parte aqui, ó, que eu estou colocando em roxo. Ó. Essa parte aqui é a interseção. Por quê? Porque tanto está em A quanto está em B. Então, aqui, ó,
é A interseção B, tá bom? Então aqui, ó, A interseção B. A interseção B. Interseção o que é? É que está neles ao mesmo tempo. Também a gente pode fazer com mais conjuntos, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C e o conjunto D. Eu vou querer saber quem é A interseção B, quem é A interseção C, quem é A interseção B interseção D. Então, quem é o A interseção B? Aí, ó, eu pego o A e o B. Quem está neles ao mesmo tempo? O 0, só o 0, né? E o 5, ó. Então, é 0 e 5. A interseção de A com C. Aí, ó, o A com C, o A com C, ó. Observe, tem algum elemento que está no A e no C ao mesmo tempo? Não. Então, a gente diz que é vazio, tá bom? E, por último, antes de fazer o C, quando o elemento ele é vazio, a gente diz que ele é disjunto, tá? Em outras palavras, ele não tem elemento em comum, ele é chamado de disjuntos. E o C, A interseção B interseção D, né, vai ser o 0, porque o 0 está neles, no A, no B e no C, ó, simultaneamente, tá bom? Então, essa foi a operação de quê? De interseção. E a diferença? A diferença de conjuntos. A diferença é A menos B ou B menos A. Então, é um conjunto dos elementos que pertence ao primeiro conjunto, mas não pertence ao segundo. Tá bom? Quando eu digo que A menos B é o que pertence a A, que não pertence a B. Só isso. Então, ó, é essa partezinha bem aqui, é o que pertence a A, que não pertence a B, tá bom? É o que pertence a A, que não pertence a B. Em outras palavras, eu tiro a interseção do elemento do primeiro, do A. Então, ó, o B menos A é do mesmo jeito, só que é o que está em B que não está em A. É o que está em B que não está em A. A gente lê assim, ó, é o que pertence a B, mas não pertence ao A. Tá bom? É o que pertence ao B que não pertence ao A. Por exemplo, dados os conjuntos A e B. Se eu quiser quem é A menos B, quem é que está em A que não está em B? Ou quem é que está em A? O que não está em B? O 1, o 3 e o 5. Ó, esses 1, 3 e 5 está em A e não está em B. Então, isso é A menos B. E o B menos o A? Quem é que está em B que não está em A? Ó, só o 6. Só o 6 está em B, mas não está em A, tá bom? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 é o elemento A. O B, 2, 4 e 6. Quem é que está em A que não está em B? É justamente 1, 3 e 5, como eu já tinha comentado. Quem é que está em B que não está em A? Somente, ó, se você for observar, somente o elemento qual? O elemento qual? O elemento 6. Só o 6 ó, não está em A, não, desculpe, está em B, mas não está no A, tá bom? É muito simples essa parte. De modo geral, a gente não pode dizer que A menos B é igual a B menos A. Eles são muitas vezes diferentes. Pode acontecer deles serem iguais? Pode, mas aí é caso particular, tá bom? Exemplos, ó. Se o conjunto A, x natural menor do que 10, x é par, e x natural menor que 10 e x é ímpar, aí eu vou ter, determine A união B, A interseção B, A menos B e B menos A. Então, o conjunto A é os números pares, até 10. Né? Só tem que ser menor do que 10, então 10 não entra. E o ímpar é os números que são primos, né? Então é 2, 3, 5 e 7.
Aí se a gente for fazer, ó, A união B é juntar todo mundo. Juntar. A interseção B é o que está neles ao mesmo tempo. Só o 2. A menos B é o que está em A que não está em B. Que no caso, quem é que está em A que não está em B? É o 0, o 4, o 6 e o 8. Quem é que está em B que não está em A? O 3, o 5 e o 7. Ok? Então, o que é a união? Juntar todo mundo. É que a interseção estão nos conjuntos ao mesmo tempo. A menos B é o que está no primeiro. Deixa eu botar aqui. Está no primeiro. Ó, o que é x menos y está no primeiro. Primeiro. Está no primeiro. Cadê você aqui? Deixa eu botar aqui em cima. Está no primeiro conjunto, mas não pertence ao segundo conjunto. Então, ó, está no primeiro, mas não está no segundo, tá? Está no primeiro e não está no segundo. Está no primeiro e não está no segundo. Está em B, mas não está em A. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Então, vamos para frente. Vamos agora para frente. Deixa eu apagar aqui para a gente colocar no diagrama de Venn, tá? Euler-Venn. Então, aqui, ó, coloquei os elementos. Está somente em A, está somente em B, está neles ao mesmo tempo e a união é juntar todo mundo, né? É o diagrama de Euler-Venn. Aí aqui, ó. Professor, e o complementar de um conjunto? O complementar de um conjunto é assim. Quando eu tenho um conjunto B, ele está contido no conjunto A. Ele está dentro do conjunto A. Então, a diferença de A menos B, nós vamos chamar do complementar de B em relação a A. O complementar de B em relação a A. Então, é assim. O B está totalmente dentro do A, tá? Então, vai ser o complementar de B em relação ao A. Em outras palavras, vai ser A menos o B, tá? Então, o B, como está contido, que ó, a gente viu na aula anterior, né? Que B está contido em A. Então, significa o quê? Que A menos B vai ser o complementar de B em relação ao A, tá bom? Então, o complementar de A em relação a dado universo pode ser representado por A em uma barrazinha, tá bom? A gente pode também representar desse jeito. O complementar do A é só botar uma barrazinha em cima, A com uma barra. Ou então C com a barra, B com a barra, R com a barra, depende da maneira que você vai estar representando o seu conjunto, tá? Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, eu tenho um conjunto X, o Y. Se X está contido em Y, ó, o X está contido em Y. Então, o Y é o maior conjunto. Eu quero obter o X complementar de Y. X é o que está em X, que não está em Y. Aí eu vou fazer o quê? O Y é o que está em Y, que não está em X. Que vai ser justamente, se a gente for observar aqui, ó, vai ser o 3 e o 5, não é isso? E além disso, se eu pegar os números reais maiores que 2, está contido no conjunto universo dos reais. Então, para me obter o complementar de A, tá? Eu vou ter o quê? É o complementar de A em relação ao conjunto universo, né? Então vai ser quem? Vai ser os números que são menores ou iguais que 2.
Porque assim, ó, vamos imaginar a reta real. Aqui é a reta real, tá certo? Que é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Olha, eu vou pegar aqui, ó, esse conjunto A. O conjunto A é os números que são maiores, bolinha aberta, do que 2. Quem é o complementar de A? É o que não é essa parte, que é justamente, ó, opa, passei sem querer, deixa eu voltar aqui, que é justamente aqui, ó, deixa eu pegar aqui o roxo, é justamente bolinha fechada, porque aqui o 2 é aberto, voltando, ó. Ok, pessoal? Então essa parte aqui vai ser o complementar, por isso é que vai ser os números menores que 2. Se o conjunto A é o maior que 2, o seu complementar é o menor do que 2, tá? Vamos para frente agora. Exemplo. Se o A é A, B, C, D e E e o B é D, E, F, G, então, contidos no conjunto universo U, tá? Vamos determinar o complementar de A, interseção B. Então, o complementar de A. Quem é o conjunto universo? O conjunto universo vai ser quem? Quem é o U menos o A? O U menos o A vai ser, é o que está em U, que não está em A. Quem é que está em U, que não está em A? Se a gente for observar, ó, é o F, o G e o H. É o que está em U, que não está em A. Quem é a interseção de A? Quem é o complementar de A, interseção B? Vai ser, eu pego A, que é o F, o A, o complementar do A, né? Que a gente fez aqui, ó. Complementar do A é FGH, interseção com B. O B é D, E, F, G. Como ele quer a interseção, quem está neles ao mesmo tempo? Ó, o FG, o F e o G. Como é interseção, né? Ó, símbolo de interseção. Ok, pessoal? Primeiro a gente calculou o complementar para depois fazer a interseção. Por isso a gente fez em 2 etapas aqui. Ok? Pessoal, essa foi mais uma aula do nosso canal, né? Não esqueça de deixar seu like, compartilha aí, tá? Me segue aí nas redes sociais e um forte abraço, tá? Não esqueça do seu like. Tchau, tchau, pessoal.